सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुस्य कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृंदावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयवत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वित्ततिहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्श पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणाम्। गंगातरंगरमणीयजटा कलापं गौरी निरन्तरविभूषित वामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संविहित त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Kaivalla narakayate tidasa pura akasa puspayate Duddantendriya kala sarpapatili pratkhato danstrayate Vidhim mahendadrisya kitayate Jat koruna kataksha vaibhavatam Tam gaura mevastamahu Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Gaudiya Gostipati, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que, para estabelecer no Acharan, no ideal de Gauranga Mahaprabhu, é o verdadeiro significado da pregação. Gaudiya Gostipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que, para se estabelecer no Acharan, no comportamento de Gauranga Mahaprabhu, isso significa a verdadeira pregação. A identidade do pregador pode ser detectada ou determinada se ele realmente se comporta como estabelecido por Chaitanya Mahaprabhu, não de outra maneira. Esse é o processo através do qual você pode dizer que alguém seja um verdadeiro pregador. Em breve nós vamos publicar um artigo no qual vocês vão poder ler as explicações à previsão de Bhaktivinoda Thakur. Ele vai explicar que situação vai acontecer. E ele escreve todos os critérios rigorosos do verdadeiro pregador. Que isso não é de acordo com a nossa própria mente. Bhaktivinoda Thakur não aprova. Nós podemos repetidamente projetar isso, demonstrar isso. Por conta da falta de tempo, repetidamente nós podemos projetar isso. Então essa é a condição através da qual alguém pode identificar a si mesmo como um pregador ou como um Vaishnava, como um Gaudiya Vaishnava. Prabhupada muitas vezes dizia: uma alma condicionada não pode arranjar a própria bênção através dos seus esforços pessoais. De qualquer maneira, qualquer tipo de esforço pessoal torna-se inútil. Prabhupada diz: a alma condicionada, através do próprio esforço, não importa quanto, qualquer medida de esforço, não pode alcançar o sucesso. A Bhadadiva pensa: isso é benefício para mim, isso é abençoado para mim, eu devo fazer isso. Isso é benefício para mim. Mas eles não sabem que é só que na verdade é exatamente o contrário. Você pensa que é Mangal, mas é Amangala. O que você pensa que é Amangal, Gurus Vaishnavas vão dizer: isso é a verdadeira bênção. Então não tente usar o seu próprio cérebro. Você vai falhar, totalmente falhar no caminho do Haribhajana. Lembre-se que a sua mente, sua cabeça deveria ter sido entregada, vendida. O verdadeiro devoto entrega a própria mente ao Guru. Os devotos têm certeza sobre isso. A cabeça tem que ter sido entregada aos pés de lótus do Guru e dos Vaishnavas. Completamente entregue. Então eles não podem decidir sozinhos. Eles não podem maquinar nada. Dessa maneira, se nós falarmos sobre Srila Bhaktisaranga Goswami Maharaj, se nós pensamos em Bhaktisaranga Goswami Maharaj, ele entregou a sua cabeça. E não somente isso. Ele entregou tudo. O seu corpo, a mente, tudo. A esposa,
O que quer que ele tinha, os seus pertences, ele jogou aos pés de lótus de Srila Prabhupada. Isso é chamado... Esse é Bhakti Saranga Goswami Maharaj. O nome dele antes era Aprakrita Prabhu, um companheiro eterno do Senhor. Então Prabhupada tinha certeza que ele se chamava Aprakrita, mesmo que ele fosse um grihasta naquela época. Então Prabhupada escreveu um certificado, não para trapaceá-lo. Quando terminou o Gaura Mandala Parikrama, no dia seguinte eles arranjaram um grande programa, um grande evento, que era chamado, fizeram um grande programa de Vaishnavas, um Sabha, e lá Prabhupada quis dar para ele um certificado no qual estava escrito, ele é o verdadeiro Goswami. Prabhupada escreveu um verso, depois afirmou, ele pode ser externamente grihasta, mas ele é, na verdade, um verdadeiro Goswami. Ele é Aprakrita. A sua Brahmanata, seu Vaishnavanata é excelente. Dessa maneira, Prabhupada quis glorificá-lo, não para trapaceá-lo. Às vezes, os Gurus Vaishnavas nos trapaceiam, mas nesse caso, ele não foi trapaceado por Prabhupada. Ele era um companheiro eterno de Prabhupada, de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. O nome dele era Aprakrita Prabhu, ele recebeu este nome em primeiro lugar. O nome dele que ele recebeu era esse. Então, mais tarde, ele ficou conhecido como Bhakti Saranga Goswami Maharaj, Aprakrita Prabhu. Prabhupada foi pregar na fronteira entre o Bihar e a Bengala, num lugar chamado Dhanbad. Ele era o chefe daquela estação e ele ficou lá por um tempo. Bhakti Saranga Goswami Maharaj. Ele era um Brahmana de altíssima classe, um Brahmana de alta classe. Seu comportamento era perfeito. Sempre. A sua aparência era de um rei. Se eu colocasse a roupa de um rei nele, eu diria, ele é um rei. Só de olhar para ele uma pessoa entendia, nossa, que super personalidade, que figura impressionante. Então, de alguma maneira, ele veio e prestou reverências aos pés de lótus Prabhupada, porque Prabhupada esteve lá naquela estação. E eles conversaram. E finalmente Bhakti Saranga Goswami Maharaj pediu para Prabhupada, você poderia vir até a minha casa? Nós gostaria que você ficasse hospedado lá. Você pode pregar e eu vou ajudar e você pode ficar na nossa casa. Nós gostaríamos de seguir tudo. Prabhupada respondeu sim. E Prabhupada foi até a casa dele. Casa significa... Era uma casa que um apartamento dado pelo governo. A esposa dele era uma ótima senhora. E ela tinha uma filha que ela estava para casar. Eles estavam para casar a filha. E Prabhupada foi lá. E ele desenvolveu um amor imenso por Prabhupada. Um amor que fazia o coração rachar aos pés de lótus de Prabhupada. E ele começou a pregar em nome da Gaudiya Mata. Não somente isso, ele prometeu, eu posso coletar todo tipo de carvão, porque tinham minas de carvão em volta daquela região. Naquela época não tinha dinheiro. Atualmente, um rato está cheio de dinheiro no banco.
But that time, no. Um rato está cheio de dinheiro no banco, milhões eles têm. Prabhupada, I can Naquela arrange época, não. all big Então, pile of lorry coming here. Esse Goswami disse, Prabhupada, eu vou arranjar. That time, brick was Porque not possible for them to buy. naquela época Make brick and they não era make fácil one oven comprar there, tijolos, dry eles faziam os tijolos. Faziam um forno para secar tijolos. and his appearance, Dessa his maneira. figure, his representation is so nice. E sua aparência, sua figura, sua representação era tão incrível que British people, os ingleses ficaram, os britânicos ficaram hipnotizados por already ele. everything. But he had good Porque naquela época era o período do colonialismo britânico e ele tinha uma ótima relação com eles. his Porque ele tinha uma profissionalidade tão perfeita and Goswami que Maharaj can say qualquer pessoa que tivesse se formado em Oxford, Sanskrit, Bengali, Hindi, ele tinha um conhecimento imenso em so long we have no idea inglês, em about bengali, em hindi. that is one kind of E jealousy. nós não temos ideia de todas essas joias da Gaudiya Mata. If I don't Isso glorify significa que you, nós temos then I am inveja, offender, que I am nós estamos wrong. ofendendo. Se eu não glorifico você, I should então eu glorify sou Krishna. um ofensor, eu sou um cão. It is the identity Eu of devo a Vaishnava glorificar os that Vaishnavas. he is going to glorify Vaishnava. É a identidade de um Vaishnava. Banu Goswami Ele Maharaj vai wanted glorificar to os declare it Vaishnavas. openly. Vana Goswami Maharaj declarou isso abertamente. Those who Vana are Goswami Vaishnava, Maharaj only they declarou can isso glorify Vaishnava. numa assembleia aberta. Aqueles que são Vaishnavas, somente eles podem they can glorificar os glorify Vaishnavas. Or other people Aqueles que são cannot. verdadeiramente Vaishnavas, somente eles podem glorificar os Vaishnavas. Because Os they outros love não Vaishnava. conseguem glorificar de maneira real, porque eles amam os Vaishnavas com todo o coração. Se eu memorizar alguma coisa e eu quiser glorificar você, But those who are having tremendous love for não é Guru algo Vaishnava, espontâneo. they cry inside their Mas se eu tenho amor pelo Guru e pelos Vaishnavas, eles choram They dentro are do seu always coração. thinking about Guru Vaishnava. Vaishnava, Vaishnavi. They are always Eles estão sempre pensando sobre o Guru, sobre os Vaishnavas, pelos Vaishnavas, pelas Vaishnavis. Quem é Vaishnava? Quem pode saber? all the Com situation olhos of the heart. humanos a gente não pode enxergar. According to Isso é algo que diz respeito ao coração. Somente com o coração o Guru e o Vaishnava conseguem realizar. E assim eles reagem. Então, Vana Goswami Maharaj disse, somente um Vaishnava pode glorificar outro Vaishnava. Os materialistas têm ciúmes, eles podem ter inveja, eles podem dizer 2, 3 frases, mas mais do que isso eles não conseguem. Aqueles que estão criticando os Vaishnavas, o que dizer de glorificar? Eles criticam. O que foi dito contra Ramanujacharya? Ramanujacharya disse, aqueles, você não deveria ver o rosto dessas pessoas, aqueles que criticam. Não converse com eles, nenhuma única palavra com eles, não olhem para eles. Você pode perder tudo. Ramanujacharya disse, eu posso comprovar. Não se relacione com essas pessoas, não troque nada com eles. Você pode perder tudo. Ramanujacharya disse, eles estão vestidos de seres humanos, disfarçados de seres humanos, mas na verdade eles são tigres, leopardos, raposas. Ramanujacharya disse, eles são como tigres. Não se relacione com eles. Dessa maneira, Srila Goswami Maharaj, ele tinha uma ótima relação com os ingleses. Ele era muito amado. Ele tinha uma maneira de se comportar que inspirava respeito neles. Saranga Goswami Maharaj. Então ele ajudou o Prabhupada para Gaudiya Mata. O tempo todo ele mandava dinheiro. E chegou uma época que ele doava todo o salário para Prabhupada. Como ele podia se manter? A mesma coisa aconteceu com Kunjada. Mas tem quem queira criticar Kunjada, que Kunjada seja um tolo. Ele pegava todo o seu salário e dava para Prabhupada. E alguém disse que ele era um animal. Entenda, veja que entenda o seu amor por Prabhupada. Dessa maneira, Prabhupada costumava mandar alguma
alguma quantia para que ele pudesse pagar as coisas da família, as coisas materiais. Esse era o amor entre eles. Então, quando meu Guru Maharaj começou a chorar, ele disse: Prabhupada, eu estou com um dilema. Eu queria me oferecer a seus pés de lótus, eu não consigo mais. Eu sinto uma pressão irresistível, mas ao mesmo tempo, a minha mãe, a minha família, meu pai se foi. Eles são tão pobres que eles não podem conseguir 2 pedaços de pão no dia. Ele disse, Prabhupada disse, não se preocupe, eu posso mandar dinheiro para sua casa, você faça a seva. Vejam, uma pessoa de fora poderia entender mal, poderia comentar de maneira incorreta, suja sobre isso. Prabhupada disse, eu posso mandar. Mas meu Guru Padapadma nunca recebeu dinheiro do Prabhupada. Quanto amor ele tinha pelo Guru, pelos Vaishnavas. Ninguém pode entender. Eles estão numa condição material. Dessa maneira, Goswami Maharaj não podia ficar em casa. Ele vendeu tudo. Ele pegou todos o que ele tinha. Ele colocou isso num vagão e veio diretamente num caminhão e prestou reverências para Prabhupada. Eu ofereço tudo aos seus pés de lótus. Ele veio até aqui ao templo. Ele trouxe os pratos, as colheres, tudo que ele tinha. Até uma caixa de fósforo ele tinha. Ele trouxe tudo isso nesse caminhão e colocou nos pés de Prabhupada. É tudo seu. Se você quiser jogar fora a minha esposa, ela é sua filha, faça o que você quiser. Veja o que significa amor. Você pode mostrar algum outro exemplo? Eu trouxe tudo. Se você me jogar na rua, eu vou ficar na rua esperando. E Prabhupada chorou. Essa dedicação. Prabhupada arranjou um lugar, então, finalmente. Ele deu um nome de Goswami Maharaj de Aprakita Prabhu e arranjou um lugar para ele ficar com a esposa. Era uma senhora madura, uma ótima esposa. E ela também se ocupava em seva. Todos faziam seva. Então, Aprakita Prabhu, ele começou a recolher doações. Porque a questão econômica naquela época era muito difícil. Uma vez Prabhupada desceu da biblioteca e ele viu que eles estavam comendo madhukuri. O que aconteceu? O que vocês estão comendo? Não tem mais arroz. Não, Prabhupada, não se preocupe, a gente tem muita gratificação dos sentidos, é por isso que a gente está comendo assim tão pouquinho. Tem arroz aí, não se preocupe. Porque os nossos Goswamis comiam pouco. E Prabhupada começou a chorar, porque na verdade não tinha nada no tempo para comer. Essa é a condição. Esse foi um período maravilhoso, na verdade. E agora, se você tem dinheiro, eu digo, vá em todos os templos pelo mundo afora. Eu peço para você, e fique 1 ou 2 noites, e veja a condição. E aquilo foi um período dourado. Eu também costumava a comer 1 chapati ou 2. Às vezes eu não tinha nem aonde pedir. Mas como era puro meu sentimento, eu era como um verdadeiro mendigo. Mendigo de rua. Esse foi o período mais bonito, o período dourado da minha vida. Não é porque agora eu estou dando Harikatha, eu me sinto um macaco grande. Um grande macaco. Não. Aquele foi a melhor época. Eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu não podia dar um tostão para o homem do ônibus. Os Brajavasis falavam, esse Baba não tem dinheiro. Não passa dinheiro para ele, eu dou uma moeda para o senhor. Eles viam minha roupa rasgada e pagavam o ticket para eu subir no ônibus. Esse foi o melhor período. Mas agora ninguém acredita num sadhu. É por isso que nós sentimos tanta dificuldade para tentar liberar uma alma condicionada, porque as pessoas perderam a fé. Eles não têm fé. Eles não são responsáveis. Eles têm um background
ruim. I know they cannot confess Eles in descobriram, por exemplo, que o Guru, with God, brother, eu sei que with eles their não vão relatives, confessar they have diante de black você, history. That's why they don't com os parentes, com os irmãos Now at espirituais, present eles têm uma nobody like to história believe a sadhu. triste. Even there is E any é por isso que eles não genuine acreditam nos sadhu, still they sadhus. cannot believe. For Mesmo that que eles we are encontrem um responsible. sadhu genuíno, eles não acreditam mais. Goswami Maharaj was E the essa é a topmost nossa sadhu. Even responsabilidade. Grihastha. Goswami Maharaj era o sadhu mais elevado, mesmo na época que ele era um grihasta. Still we like to dust particle. Mesmo como grihasta, As Goswami nós Maharaj. devemos recolher a poeira dos After seus that, pés de he has lótus. started collecting money. Our Shri Goswami Vayagriva Maharaj, ele começou a coletar fundos, doações, Anywhere going, people como cannot para um refuse. Gurudeva, Hayagriva Their Brahmachari. appearance was so nice. E onde eles iam, as Wherever pessoas going, não conseguiam stop. negar They nada cannot para eles, porque a aparência deles era tão bela que as pessoas não podiam recusar o que eles pediam. Eles eram como imãs, Two figures como like imãs. Goswami Maharaj, Aprakita Prabhu, Hayagriva. Duas figuras como Goswami Maharaj, como Aprakita Prabhu e Hayagriva. They are known Eles eram as como Lakshmi Lakshmi. of Gaudiya Math. Eles eram conhecidos como as And Lakshmis mother da of Gaudiya Gaudiya Math. Math is Narahari Prabhu. Mother. E a When mãe sleeping, when da Gaudiya eating, Math é Narahari Prabhu. all arranged for everyone. They can get Ninguém sabia satisfied quando ele after comia, taking quando ele prasad. dormia. They became very happy. Ele estava Vaishnavas Ele se are not satisfazia going quando as to pessoas arrange comiam something. prachada, quando as pessoas eram bem cuidadas. Devotees Os enjoy. Vaishnavas não arranjam But people benefício still para si mesmos. Eles arranjam benefício para todos, mas as pessoas mesmo assim os entendem mal. started collecting everything. Dessa maneira, Goswami Maharaj There começou a was coletar todas essas coisas. Brajamandal Parikrama, but how Brajamandal Parikrama? Então existiu o Brajamanda Parikrama, mas como? Without money, how we can? Uma questão de uma quantidade imensa de dinheiro. Sem dinheiro, como é que você vai fazer? Você precisa de uma barraca, de uma tenda, Goswami Maharaj e told Prabhupada tinha que gastar para tudo don't isso. worry. Então Goswami Maharaj disse, Prabhupada, não se preocupe, When eu estou Guru aqui. Vaishnava speaking, when Quando Guru Gurus Vaishnava Vaishnavas speaking, dizem, don't worry, I am there. That means they are não se there. preocupe, eu estou aqui, Yamraj cannot do significa que é verdade, que eles estão anything. ali. Vaishnava speaking from our Nem Yamaraj pode fazer alguma coisa quando o then Vaishnava Bhagavan going diz, to eu estou fulfill their aqui. commitment. Então, This Bhagavan vai realizar as promessas que eles fazem. started collecting Então, dessa maneira, Goswami Maharaj all party there. We need começou to a pay coletar the rent of the guest. Lakshmi Mathura. There is Nós precisamos pagar o aluguel da casa onde vão ficar as pessoas hospedadas, Dharmashala, going to differentiate da- big rich man a pensão. to collect rice. Goswami Maharaj ia pedir para homens muito ricos para coletar arroz, dal, Goswami Maharaj, óleo. Lakshmi. Goswami Maharaj Wherever era a going, própria people Lakshmi. cannot say, no, I cannot give. Onde quer que ele fosse, Bound to give. as pessoas não diziam, não, não vou dar nada. So many Eles se sentiam forçados a need dar. to take Muitas pessoas sadhana. Who can have it? queriam tomar prachada. Quem ia arranjar isso? So many things. Prabhupada. Quem iria arranjar? Prabhupada was so happy. Goswami Maharaj arranjou. Whenever Prabhupada estava Guru Vaishnava tão become feliz. very happy with you. Quando o Guru Vaishnava fica muito felizes com você, Very happy. Unless nenhuma autoridade pode incomodar você. they have Não existe uma Hetuki razão. love for Bhagavan. Eles Or têm um amor sometime infinito por o Senhor Supremo. No, you cannot find any reason why. E às vezes Possible. This você não way, pode encontrar a razão. Prabhupada was Isso é very possível, então, happy. dessa All maneira. Brajamandal Parikrama. Prabhupada estava muito feliz e todo o Brajamanda Parikrama foi feito de maneira suave. You are so busy. Prabhupada uma vez pôde fazer. Parikrama, this, that, Nós estamos... it's quite natural they can do. Às vezes But ele estava Prabhupada was so ocupado. busy. Eles poderiam fazer tudo, mas Prabhupada estava muito ocupado. Noite e dia. Busy writing, this, that. No Noite e time. dia. Estava escrevendo, fazendo seva. Ele não tinha tempo. In Calcutta, Então, em Calcutá, big market, wholesale market. no Bara Bazar, um grande mercado. To a rich man, said, Então Goswami Maharaj foi até um homem muito rico e disse, then that businessman Marwari is Marwari. You know, Marwari. este homem era He saw Marvari. Goswami entering the room with tilak, nice. Ele viu Goswami Maharaj entrando no quarto com tilaka e falou, não, eu não tenho. Goswami, that is Eu não why I tenho. am coming.
Eu não tenho vida espiritual. E aí Goswami respondeu, é por isso que eu estou aqui. Eu não tenho objetivos espirituais. Ele falou, mas é por isso que eu vim aqui, para criar um objetivo espiritual no seu coração. E sentou na cadeira. E começou a explicar. Ah, que beleza. Que personalidade Goswami Maharaj, tão atraente. Ele começou a falar em hindi, bengali, em sânscrito, em inglês. Ele falava tudo fluentemente. E esse Marwari ficou chocado, era um homem de negócios. Ele falou, mesmo ele falou, eu não tenho sadhya. Sadhya significa o objetivo do sadhana. Então, esse Marwari acabou fazendo uma doação para Gaudiya Mata. Ele falou, eu vou lá até a sua casa abençoar suas crianças. Aí ele foi até a sua casa, então, porque a esposa também poderia fazer uma doação. Então, ele era uma personalidade maravilhosa, o Goswami Maharaj. A nossa sorte é pequena, nós não podemos encontrá-lo, um devoto exaltado como ele. Talvez eu tenha encontrado numa vida precedente, eu não sei, eu não posso me lembrar. Eu não sei explicar porque eu tenho esse amor tremendo por eles. Se você cortar o meu corpo em pedaços, eu vou sentir dor por eles, de tanto amor que eu sinto. Então Goswami Maharaj fazia esses sevas de maneira maravilhosa. Depois disso, Goswami Maharaj foi o editor da Gaudiya Patrika, Nadia Prakash. Ele era o mais elevado. Por quê? O inglês? Não. Em Oxford, um homem de Oxford, alguém que tenha um diploma de Oxford, não sabia inglês tão bem quanto ele. Então eu gostaria de me lembrar um ponto. Tinha uma pessoa que lutava para a liberdade da Índia, o nome dele era Rasbihari Ghosh. Ele tinha três diplomas. Ele era um homem rico que queria lutar pela liberdade da Índia. E um dia, o terceiro diploma que ele tomou, ele foi até a universidade. 1h30, ele chegou atrasado, porque o exame durava 4 horas, ou 13, eu não me lembro. Ele chegou lá, e o homem da portão não quis deixar ele entrar. Vai ser um candidato aqui. Mas já começou o teste? 1h30 atrás já. Ele falou, vai até o reitor e diga que o Rasbihari está aqui, que o próprio Rasbihari está aqui. E ele foi e falou para o reitor. O reitor falou, deixa ele entrar, porque ele é uma joia. O nosso diploma não é nada. Ele poderia fazer xixi no nosso diploma. Ele é muito poderoso. Isso aconteceu, não aconteceu muito tempo atrás. Isso é algo de 55, 60 anos atrás. Ele começou a escrever sobre a economia indiana. As perguntas que tinham sido feitas, no exame ele pegou a prova com todas as perguntas, ele dobrou e colocou no bolso e começou a escrever sobre a economia da Índia. E o homem que foi corrigir as provas falou, nossa, mas ele não respondeu as perguntas. Ele escreveu sobre a economia da Índia, mas o inglês era tão perfeito que eu mesmo como professor, eu teria que aprender dele. Ele disse, esse professor estava corrigindo. Então ele foi e mostrou para o reitor. Veja, ele escreveu sobre a economia indiana, mas veja o inglês dele. Ele não deu resposta para as nossas perguntas. Ele não se incomoda com o nosso diploma. É uma honra para a nossa universidade dar um diploma para ele. É uma honra da Universidade de Calcutá dar um diploma para ele. Não importa que ele não tenha respondido as perguntas. Você queria testar o inglês dele? Olha aqui. Então, o nosso Goswami Maharaj era muito poderoso. Da mesma maneira que esse
personagem, nosso Goswami Maharaj também era poderoso assim. Saranga Goswami, as pessoas tiravam o chapéu para ele. Então, ele era o editor do Gaudiya Patrika. Maravilhoso. Depois disso, uma vez Prabhupada tomou uma decisão para mandá-lo até um país estrangeiro. Por quê? Qualquer tipo de shastra, qualquer manuscrito, se você fizesse uma pergunta, ele lembrava de tudo, ele conhecia tudo, ele parecia água escorrendo da boca dele, o conteúdo dos shastras. Porque o pai dele era um grande brahmana que adorava Shalagrama Shila. Eu fui até onde ele nasceu. Eu não pude descer ali, mas eu passei perto e prestei reverências. Mas o ônibus continuou. Muito tempo atrás eu fui lá. Então, dessa maneira, Srila Goswami Maharaj foi mandado para a Inglaterra, para os países europeus, por Prabhupada, para pregar. Com um certificado ele foi. Ele era o representante da Gaudiya Mata, da missão Gaudiya. Ele foi enviado. E depois disso, ele começou a pregar lá. Uma grande pregação. A sua pregação, eu tenho os livros. Se você quisesse desafiar alguém, se algum de vocês desafiasse e quisesse criticá-lo, eu diria antes de criticá-lo, prove o que você está dizendo. Caso contrário, você terá que ir para o inferno. Antes de falar tolice sobre o Guru e sobre os Vaishnavas, você tem que provar isso. Se você não puder provar, você 100% irá para o inferno. Não fale dessa maneira. Eu tenho as leituras de Vana Goswami Maharaj em inglês, em alemão. Se você ler em inglês, você vai ficar impressionante. Eu tenho também os artigos as aulas de Srila Goswami Maharaj. O próprio Prabhupada disse, eles são os representantes da Gaudiya Mata. Eles são tão bons quanto eu. Então, qual autoridade poderia falar dessa maneira, como eles? Alguém nasceu que possa substituí-los? Muitas vezes eu disse, se alguém realmente tem essa capacidade, deveria vir aqui diante de mim e provar isso. Criticá-los é algo doloroso. Ver pessoas que os criticam é algo doloroso. Então ele começou a dar harikatas maravilhosos na Europa, na Inglaterra, aqui, lá e ali. Então, naquela época, veja, eles não tinham dinheiro no bolso. O Prabhupada mandava comida seca para ele. Você pensa que comida seca era cara. Eles mandavam fruta seca. A gente não viu fruta seca a vida toda. Eu agora uso isso só para o serviço dos Vaishnavas. Eu nunca tinha visto antes. Então, dessa maneira, nozes, castanhas, né? Fruta seca que eles chamam em inglês. Então, Prabhupada mandava pacotes de correio para Bana Maharaj. Senão ele poderia morrer lá, ele não tinha nada para comer. Tem uma alegação contra eles. Qual é? Eles foram para um país estrangeiro e falharam. Isso é o que acusam eles, né? De terem falhado. Que a Gaudiya Mata falhou. O que é a Gaudiya Mata? E você não sabe nem o que é a Gaudiya Mata. Você fala dessa maneira, você não tem conexão com a Gaudiya Mata. Você não tem conexão com a Gaudiya Mata. Caso contrário, você não diria isso. Como que você poderia dizer isso? Um bebê que nasce no ventre da mãe, e depois que ele nasce, ele chuta a mãe? Como é possível? E ele tem um umbigo. Depois de nascer, você precisa cortar o cordão umbilical. E assim a pessoa vai a criticar a Gaudiya Mata. Nem os muçulmanos falam dessa maneira, eu tenho certeza que não. Depois disso, o que aconteceu? Ele começou a dar Harikata. E começou a organizar a própria vida, mas de alguma maneira ele conseguiu sobreviver. Mas atacaram ele dizendo que eles foram lá para coletar nome e fama. E mais tarde eles voltaram para a Índia para colocar o dinheiro no banco. Quiseram viver uma vida pacífica.
E esse texto ainda está lá, depois dos meus protestos repetidos, esse texto ainda está lá. Eles não sabem de que raiz, onde estão, como são profundas nossas raízes. Eles pensam que podem nos erradicar? Não. Mesmo até hoje, nós pedimos para eles retirem esses comentários, mas eles não retiram. Se alguém sobreviver, vai ver a condição do que vai acontecer em pouco tempo. Essas instituições já estão sentindo. Uma vez o Goswami Maharaj disse que não tinha dinheiro nem nada. Alguém colocou algum dinheiro no bolso, o rei de Bardhaman, para manter seus gastos. O Goswami Maharaj disse o que fazer. De qualquer maneira, Bhagavan pode arranjar. Ele não está orando para Bhagavan. Esse é o dever do Senhor Supremo. É dever do Senhor Supremo arranjar os programas, os festivais. Eu não tenho que ficar tenso, porque o Senhor Supremo tomou essa responsabilidade. Ele pode arranjar tudo da maneira que ele quiser, de maneira suave, fácil. Então, finalmente, o que aconteceu? Ele foi até o banco para se perguntar se algum dinheiro tinha vindo. Ele falou, sim, o dinheiro veio no seu nome, você poderia me dar? Você tem que mostrar sua identidade. Naquela época, ele estava sem os documentos, sem o passaporte. O passaporte dele, acho que desapareceu por um tempo, ele não conseguia achar, alguma coisa assim. Então ele falou, olha, eu não sei onde eu pus meus documentos. Então a gente não pode dar dinheiro para você. O Goswami Maharaj falou, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Ele tinha recebido dinheiro da Índia para poder sobreviver lá. Eu sou uma personalidade séria, não sou um ladrão. Aí ele viu que ali do lado, na mesa desse manager do banco, gerente do banco, ele viu a própria foto ali e falou, olha, esse sou eu, Bhakti Saranga Goswami, está aqui minha foto no jornal. Esse é meu documento. Porque no Palácio de Buckingham houve uma assembleia e o repórter tirou uma foto dele. E imprimiram a sua aula e tudo. E o gerente do banco falou, nossa, isso não é legal, não é a regra, mas eu vou arriscar, porque ele parece um homem sábio, um grande sábio, então ok, pode retirar o dinheiro. Isso é ilegal, mas isso é autêntico, ele é o mesmo homem. Você pode perguntar para o repórter, eu estava lá ontem à noite. Vejam, que cérebro inteligente, cheio de energia. Se você estivesse lá, você ia falar, você ia colapsar, ficar nervoso. Mas os Vaishnavas nunca ficam nervosos. Eles têm inúmeras saídas para qualquer coisa. Dessa maneira, Goswami Maharaj obteve um sucesso. Os britânicos são muito duros, eles nascem políticos. Os ingleses, não você é o tolo número 1. Você está na minha categoria. Eu não estou falando de você. Então, os britânicos são políticos por nascimento. Os indianos, aqueles que são de verdade indianos, eles são espiritualistas por nascimento. A religião está dentro do sangue. Então, os britânicos foram falar para ele, você pode mostrar Deus? Você está falando muitas coisas, pode mostrá-lo? O Swami Maharaj disse, amanhã você vem e eu vou mostrar para vocês Deus. Venha amanhã. De manhã, ele estava num quarto alugado, tinha um parque ali na frente, Goswami Maharaj. Ele não usava pasta de dente, ele usava folhas de neem para lavar os dentes. Esfregou os dentes e pensou, Prabhupada, eu prometi para eles que eu ia mostrar Bhagavan para eles. Como que eu vou mostrar Bhagavan para essas pessoas? Eu prometi para eles. Ele pensou e pensou e de repente ele descobriu, embaixo de uma árvore, tinha uma Vigraha com 4 braços. Meu Deus, na Inglaterra? Ele achou uma Vigraha de metal. Ele começou a chorar ao ver a misericórdia do Senhor Supremo. Ele lavou
as mãos pegou essa deidade do parque e levou para casa. E essa deidade, tem uma foto dela, de Goswami Maharaj, saindo do avião. Naquela época tinha escada para sair do avião. Hoje em dia tem uns corredores suspensos. E ele estava carregando essa deidade no colo. Ele voltou para a Índia carregando essa deidade no colo. Onde foi parar essa Vigraha, eu não sei. O que a oposição fez com isso? Dizem que agora ela está no Assam. A gente não tem uma informação certa. Mas a foto eu tenho. Eu posso mostrar para você. Goswami Maharaj descendo do avião com a deidade no braço. Vejam o poder dos Vaishnavas. O Senhor Supremo é forçado a obedecer um Vaishnava. O Senhor não pode rejeitá-los. Dessa maneira, Srila Goswami Maharaj era uma grande, grande personalidade. Um devoto assim, niskinchana, sem desejos materiais, é quase impossível de encontrar em toda a sua vida. Naquela época ele coletou montanhas de rúpias, você não pode nem imaginar. Eu mesmo também encontrei com um homem que tinha um salário de 5 rúpias. Era um homem velho, que eu encontrei muito tempo atrás. Não agora, faz tempo. Naquela época, 1 centavo valia uma fortuna. Eu via, meu pai pagava com 1 centavo. Depois começou a custar 2 centavos, depois 3 centavos, depois 5 centavos. Quando meu pai e minha mãe faziam peregrinação, eles queriam nos... Eles brincavam comigo, com meus irmãos, davam uma roupa para cada um. Mas era uma senhora que ficava com esse dinheiro. Eles davam 1 centavo para nós, a gente ficava feliz. Então vocês vão viajar, podem ir. Eles iam fazer peregrinação sem nós, sem as crianças. Então naquela época, dinheiro tinha muito valor. Então Goswami Maharaj costumava coletar montanhas de rúpias. Como coletou montanhas de rúpias, ele era o niskincha número 1, sem desejo material número 1. Hoje em dia, os que vão contactar, eu posso ficar com 40%, posso dar 60%. Se você concordar, eu posso ir coletar. Veja, eu fico com 40%. E ninguém sabe quanto você está coletando, talvez você esteja ficando com 60% ou 100%. As pessoas mentem. Dessa maneira, finalmente, o que aconteceu? Goswami Maharaj, depois que Prabhupada se foi, Goswami Maharaj começou a viver a vida muito exclusiva, uma vida niskinchana. Ele quis fazer um bhajana kutir aqui em Mayapura. Mas Madhava Goswami Maharaj disse, não, nada de bhajana kutir. Meu irmão espiritual, você é meu irmão espiritual. Não um pequeno bhajana kutir, a gente vai fazer um templo enorme para você. Não, um templo grande é um problema. Não, você vai fazer, Param Gurudeva disse. Você vai ter que fazer um grande templo. Chama-se Nandanacharya Bhavan, o templo hoje. Dessa maneira, muitas vezes, eu fiquei no bhajana kutir de Goswami Maharaj em Nandagram. Não uma vez só. Lá tem uma caverna. Como é uma árvore antiquíssima que tem 4.000 anos, ninguém sabe a idade daquela árvore. E ele tem um buraco nela. Goswami Maharaj ficava dentro daquele buraco, cantando Hare Krishna, Hare Krishna. Eu vi esse lugar. Eu senti uma coisa maravilhosa ali. Então Goswami Maharaj começou a viver essa sua vida niskinchana. Mas Param Gurudeva disse, não, você é meu irmão espiritual, você precisa de um templo. Eu não vou permitir, você é o devoto mais elevado, disse Param Gurudeva. Para ajudar o público, você tem que construir um templo. O Guru Vaishnava fica muito feliz se eles podem liberar uma única alma. Muito felizes. Porque eles estão recebendo subscrição do Senhor Supremo dessa maneira. Finalmente, ele foi forçado. Em Delhi,
Existiam 2 templos. Eu fiquei lá por diferentes propósitos, diferentes trabalhos, 2 lugares. 2 lugares diferentes, 2 templos. São templos pequenos. O Imlitala é um lugar elevadíssimo, onde acontece as Lilas Tali de Radharani. Srimati Radharani, chama-se Imlitala esse templo. E ali Radharani escorregou. E por conta disso, essa árvore Imli é o tamarindo em inglês. E ela escorregou no tamarindo, então a partir daquele dia, em Vrindavan, os tamarindos não dão frutos. Então esse é o local onde Krishna se manifestou com a forma de Gauranga, uma vez no Imlitala. Radha e Govinda estavam sentados e todas as Manjari Sakhis estavam sentadas. O corpo de Krishna ficou dourado. Que é isso? Krishna disse, essa minha Sarupa eterna. Nesta forma eu sou Gauranga. E acontece isso nesse lugar. Nesse local, externamente, esse local estava cheio de fezes e urina. Ele era muito sujo, aparentemente. Ninguém conseguia ir lá, eles cobriam o rosto. Mas Goswami Maharaj detectou, era ali. E ele recuperou aquele local. Ele limpou tudo aquilo e fez o templo de Imlitala. Maravilhoso. Que templo maravilhoso. Então, esse é o local onde Gauranga Mahaprabhu também, ele existe eternamente, mas ele manifesta passatempos e ele foi até Vrindavana fazer parikrama, Mahaprabhu. E ele se sentou lá também, naquele local. Você foi lá? Você foi no Imlitala? É lá. Muito lindo. Nós somos orgulhosos desse templo. Então, que foi construído por Goswami Maharaj. Depois que Prabhupada se foi, ele quis evitar todos os problemas, porque ele era um grande Brahmana Vaishnava. Brahmana significa Vaishnava. E Vaishnava também significa que, se uma pessoa é Vaishnava, ele é um Brahmana. E eu gostaria de dizer que eles são de classe muito elevada. E finalmente ele quis viver dessa maneira. Porque você uma hora vai ter que ir embora. Ele foi para diferentes assembleias. Quando o Avirbhava Press, o lugar de Avirbhava de Prabhupada, ele fez uma lista, eu me lembro, em 1956 ele se foi desse mundo. Mas ele era uma personalidade maravilhosa. Ele foi um editor, ele escreveu, não uma quantidade muito grande de livros, mas também escreveu livros, sim. Vários livros. E Prabhupada se foi, ele continuou a publicação do Patrika. Então Prabhupada ficou muito feliz, que eu não posso explicar. Em Naimisharanya, se eu continuar falando sobre isso, Goswami Maharaj era uma personalidade vital que queria arranjar um local em Naimisharanya. Sukarketra. Eu fui lá, estive lá. Eu tenho muita sorte de ter ido. Em Hilarabad, em Varanasi, em qualquer tipo de templo, ele era responsável. Ele era responsável, Goswami Maharaj. Não existe um lugar, ninguém pode dar um centímetro quadrado ali. Mas ele era muito inteligente. O dono da terra falou, nós não podemos dar essa terra. Mas Goswami Maharaj fez algo como um teatro. E aí aquele oficial disse, eu preciso dar. Se ele não der, esse grande sábio pode me amaldiçoar e destruir minha vida. Esse é um arranjo. Agora, esse templo está sob o controle deles.
em Hyderabad, em tudo. Nós temos, hoje só sobrou Yoga Pita e Chaitanya Mata. Por isso nós somos felizes. Esse é o arranjo de Yoga Maya. Não posso dizer Mahamaya. Ou enfim, para a pregação. Então ele arranjou diferentes templos em diferentes lugares. Eles fizeram algumas exibições em Hyderabad, na estação de Howrah, onde quer que fosse. Exibições. Goswami Maharaj é tão poderoso, ele arranjava tudo isso. Todas as funções. Todos esses templos diferentes, como Varanasi, Hyderabad, Patna, porque a voz dele era maravilhosa, ele falava de uma maneira muito poderosa. Mesmo em Lucknow é um local de muçulmanos, lá também. Ele fez um templo, vejam quanto poder. Ele arranjou tudo isso. Prabhupada foi lá uma vez, em Hyderabad, que é o local onde o Ganges, o Yamuna e o Sarasvati se encontram. Prabhupada foi até lá. Ele queria fazer um templo, mas era um lugar muito importante. Quem poderia dar alguma doação ali? Em Hyderabad é um lugar considerado muito importante. Mas tinha sobrado um pedaço bem pequenininho de terra. E lá Prabhupada ficou hospedado e Goswami Maharaj começou a procurar terra ali. Ele tinha muitas conexões. Então, no meio tempo de Goswami Maharaj, através da pregação de Goswami Maharaj, muitas pessoas importantes ficaram sabendo que existia com esse sábio que veio, um grande sábio exaltado, Prabhupada. Você pode observar alguns devotos. Eles sempre querem projetar o Guru Vaishnavas, alguns devotos. De alguma maneira, eles acham um ponto através do qual eles vão chegar na glorificação do Guru Varga. E os outros devotos existem que querem esconder o Guru Varga. Aquele devoto foi com ele numa loja de óculos. Falou, olha aqui o nosso Baba Maharaj, ele dá Harikatha. É a natureza. E tem pessoas que querem esconder o Guru. Mesmo ele não ter sendo educado, mas eles querem projetar o Baba. E eu não quero ser projetado. Dessa maneira nós podemos encontrar o coração dos devotos. Então Goswami Maharaj foi lá, em Hyderabad. Hyderabad é um lugar novo para Gaudiya Mata. Gaudiya Mata está eternamente presente lá. Então, no momento presente, se você puder trapacear o público, aí sim eles vão lhe dar dinheiro. Hoje é assim, se você trapaceia o público, aí o público te dá dinheiro. Mas você mostra humildade, a verdade original, eles não podem doar nada para você. Eles não conseguem. Essa é a natureza. Em Bengali, nós costumávamos ler livros em Bengali. Se tem óleo na sua cabeça, as pessoas vão colocar mais óleo na sua cabeça. Está escrito em Bengali. Esse é um ditado em Bengali. Se tiver óleo na sua cabeça, as pessoas querem colocar mais óleo. Significa que se a pessoa já tem alguma coisa, as pessoas querem dar mais. Então, ele está dizendo, Maharaj, como nós estamos coletando? Nós temos um sadhu com uma boa aparência. Talvez seja até um falso sadhu. A gente coloca ele sentado no carro, um carro muito caro. Se não tiver carro, a gente empresta carro. Eu comecei a rir. É assim que vocês coletam dinheiro? Maharaj, você vai. Se você for, eles não vão dar nada. Mas se você vai com um carrão,
todo perfumado, aí sim, com roupas caras. Aí, se você for lá assim, vestido assim, eu digo para ele, não fale nada, só mostra a mão. A gente fala para esse falso sadhu, só fazer com a mão assim, ó. Veja, ele veio, esse grande sadhu veio abençoar você, por isso doe. E assim as pessoas trapaceiam e coletam dinheiro. Eu falei, mas meu Deus, mas você vestido assim de pobre, eles não vão dar nada, eles disseram. É a natureza do público, eles querem ser trapaceados. É a natureza. Dentro das veias está correndo, me trapacei, me trapacei, me trapacei. Por favor, me trapaceie. Se você não me trapacear, eu vou chutar você daqui. Essa é a natureza de hoje em dia. Então, dessa maneira, Goswami Maharaj costumava pregar em qualquer lugar que ele fosse. Esse é o nosso Gurudeva. Grandioso Prabhupada, ele é um companheiro eterno de Bhagavan. Ah, sim? Sim. Você pode tomar o darshan dele. Só de olhar para ele você vai querer se render aos seus pés. Então, um district magistrate disse, eu quero testar esse sadhu. Eu vou lá. Eu conheço o Shastra, pensou esse funcionário público. E ele foi. Mas não tinha ninguém lá. Não tinha muitas pessoas. Não tinha dinheiro, não tinha nada. E Prabhupada estava sentado num quarto. E ele falou, posso entrar? Sim, entre. Ah, eu vim aqui, sentou. Sente-se. E ele começou a fazer perguntas para Prabhupada, uma por uma. Então, quando ele fez perguntas, ele estava assim, um pouco desafiando. Lembrando da maneira que você faça uma pergunta, eu sei se você está me desafiando ou não. Se você é humilde ou se você quer saber alguma coisa. E às vezes as pessoas fazem algumas perguntas que estão nos desafiando, eles querem nos testar. Eu posso realizar de qualquer maneira. Então, esse homem estava desafiando. E Prabhupada muito humildemente começou a dar respostas, mas esse homem não aceitava as respostas. Ele fez várias perguntas e Prabhupada dava várias respostas. Respostas científicas, autênticas. Mas de qualquer forma, ele não estava pronto para aceitar. Então, quando Prabhupada disse algo, ele dizia algo para contrabalancear, para brigar, para desafiar Prabhupada. E Prabhupada ficou ali umas 3 horas, 3, 4 horas, continuamente com esse homem. Prabhupada falava e ele respondia. Ele não estava nem um pouco interessado em aceitar nada. Então, Prabhupada estava cheio. Eu perdi meu tempo, minha energia. Porque o tempo é valioso para mim. Por quê? Não porque eu possa ir dormir. O tempo é valioso para mim porque eu quero utilizar cada fração de segundo em Bhagavad Seva. E isso é o motivo. Eu não sou um ministro que eu tenho esses encontros aqui e ali. Eu tenho encontros transcendentais. Por que nós não temos tempo? Porque o tempo todo nós estamos respondendo coisas, fazendo esse seva, fazendo aquele seva. Porque as pessoas estão vindo, muitas pessoas estão vindo. Eles querem conversar comigo. Se eu jogar eles fora e for embora, como eles podem avançar? É a natureza do Guru do Vaishnava. É a natureza do Guru dos Vaishnavas. Se alguém vai diante de um Vaishnava, eles ficam muito felizes que até a memória volta para a vida espiritual. Eu fui lá, eu conversei com aquele Baba, ah, que maravilha. Esse é o background, essa é a base. Essas pessoas não estão interpretando um jogo, eles amam as pessoas, elas amam as jivas. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur lembra que o Senhor Supremo declara no Gita: eu tenho visão equânime, mas às vezes tem pessoas que têm um amor tremendo por mim, diz Krishna. Isso gera em mim amor para ele, amor de mim para tal pessoa. Eu sinto grande afeto por aqueles, meu coração naturalmente responde a esse amor das pessoas. Quem poderia frear isso? Essa é a natureza do Guru, dos Vaishnavas e do Senhor Supremo.
Eles não têm interesse pessoal. This way, Dessa maneira, that man came and started trying. esse homem veio e começou a discutir com We have seen Prabhupada, in the life, a in fazer the Leela perguntas of Guru Maharaj. provocatórias. Guru Maharaj Nós said, vimos isso nos last passatempos de time, Guru Maharaj. sit in bed. Maharaj costumava sentar na cama. Background is also not so strong. Ele tinha as costas fraquinhas, não eram muito fortes. As pessoas vinham e ele prestava reverências. Ele prestava reverências para todos. This way, small. E perguntava, você toma prachada? Everybody, whoever Todo coming in mundo, front of you, quem quer as que if viesse coming in diante de front of você, Guru Maharaj, Gurudev, era como se ele Paramatma, viesse diante do Guru Padapadma, as if they are going to carry do with them Paramahamsa so Guru, much treasure. como se eles estivessem carregando consigo tesouros. Eles vêm, prestam reverências, discutem algo e vão embora, como se eles estivessem levando muitas propriedades, muitos tesouros. Eu vi isso. Então o Guru Padapadma também disse, você vai ter que aprender isso. Você tem que aprender isso. Você tem que coletar, ele disse, uma tal propriedade, uma grande quantidade de propriedades espirituais, para que esses bandidos não, mas esses bandidos não poderão matar você e roubar. A propriedade do conhecimento e da devoção não pode ser roubada. Deixe que as pessoas estejam acumulando propriedade material, mas nós não poderemos ser roubados por ninguém. Um ladrão não pode levar embora nossas propriedades espirituais. Você tem que desenvolver esse tipo de comportamento, esse tipo de caráter, esse tipo de bhajana, para que as pessoas venham até você. Você não precisa ir atrás delas. Como uma flor que tem uma fragrância maravilhosa. A flor, automaticamente, pelo perfume da flor, alguém poderia dizer, existem flores boas. Mas as flores não convidam ninguém. Então um homem, uma vez foi nesse nível de Paramahamsa, ele não tinha mais inimizade com ninguém. Mas ele tinha inimizade com esse antagonista de Prabhupada. Porque se você não reage a alguém que desafia o seu guru, você vai cair. Você tem que fazer bhajana de tal maneira, você tem que amar o mundo inteiro de tal maneira, em relação com o Senhor Supremo. Em relação com o Senhor Supremo, você tem que amar cada um, cada Jivatma. Sim, se eu estivesse na sua posição, eu também poderia. É por isso que o Guru Vaishnava diretamente, se alguém sente dor, o Vaishnava também sente dor automaticamente. Eles sentem dor automaticamente. Essa é a natureza deles. Eu tenho um exemplo direto. Eu estava sentindo muita dor no coração. Fui até Kalna, mas ninguém sabia. Por conta das atividades das pessoas, eles não deixavam que eu fizesse seva. Mas como que Guru Maharaj sabia? Parece um milagre. Ele escreveu uma carta. A mão dele estava tremendo. A caneta estava tremendo, mas ele escreveu uma carta e deu para um devoto da Holanda, chamado Marshall. Ele falou, você vai até Kalna dar essa carta para ele. Eu ainda tenho essa carta, eu posso mostrá-la para vocês. Eu não posso ler apropriadamente, porque a caligrafia está toda tremida, mas eu abraço essa carta mesmo assim, mesmo sem entender o que está escrito. Eu tenho a escrita de Prabhupada. Eu tenho uma carta escrita por Prabhupada manualmente, com caneta. Eu tenho comigo. Posso mostrar para vocês. Vocês podem colocá-la na sua cabeça. Até a assinatura Bhakti Siddhanta. Siddhanta Sarasvati. Não Bhakti, ainda se chama Siddhanta Sarasvati. Essa assinatura é não diferente do próprio Prabhupada, porque ele é do mundo transcendental, ele é a Prakrita, ele é o Aprakrita Jagat. Como o nome de Krishna e Krishna são um e mesmo. Dessa maneira, essa é a natureza do Guru dos Vaishnavas. Eles têm uma atração magnética, um afeto magnético, que as pessoas seriam forçadas a vir até eles. As pessoas queriam se esconder, mas mesmo assim, essa é a natureza. Eles se sentem atraídos.
Qualquer pessoa que venha, eles sentem que eu estou dando a eles algum tipo de tesouro, amor. Então, esse homem era um demônio, esse district magistrate, esse funcionário público. Porque qualquer pessoa que olhasse para Prabhupada, que não fosse um demônio, ia se render. A mesma coisa acontecia diante de Parangurudeva, de Goswami Maharaj, só olhando para eles. A pessoa deveria prestar reverências. Só de olhar para eles. Nossa, que pessoa atraente, que pessoa cheia de afeto por todas as almas. Então, com certeza era um demônio esse que foi lá desafiar Prabhupada. Por isso que ele não sentiu atração nenhuma. O que aconteceu por fim? Esse homem foi embora. Depois Prabhupada sentou. Ele se sentiu dor dentro do coração. Eu não pude liberar essa alma. Nesse meio tempo, Goswami Maharaj, depois de fazer todo o seu seva, voltou até o quarto de Prabhupada, que era como se fosse o seu bhajana kutir. Tinha um pouquinho de espaço a mais para que alguém se sentasse ali. Era um lugar pequenininho onde Prabhupada ficava. Eu fui no Assam uma vez na minha vida. Alguém arranjou essa viagem para mim. Fui para o templo de Sarvak. Eu vi o Bhajana Kutir de Prabhupada original. Era um negócio do tamanho de uma barraquinha anti-mosquito. E agora os patifes de hoje em dia ficam em quartos com ar-condicionado. E Prabhupada viajava em trens de terceira classe. Como é possível? E eu pensava, esse é o quarto onde Prabhupada ficava assim. Oh, meu Deus. Nós não temos coração, nós somos demônios. Se talvez se o coração estiver lá, nós poderíamos sentir algo, mas nós não sentimos nada. Nós somos como demônios. Dessa maneira, esse homem se foi. Quando Goswami Maharaj voltou e prestou reverências, depois de prestar reverências, ele ficou de pé e olhou para Prabhupada. O que aconteceu, Prabhupada? Prabhupada estava todo vermelho. O rosto era dourado, mas estava com uma cor avermelhada. O que aconteceu, Prabhupada? Eu nunca vi você com esse rosto. Prabhupada disse, veja, eu gastei meu tempo valioso de Gauranga Seva, 3, 4 horas. Como? Como você perdeu? Um homem veio aqui. Um homem? Que homem? Como ele chama? Ele veio, o que aconteceu? Ele insultou você? Não. O insulto é muito bom para mim. Não, mas ele ficou falando comigo e desafio após desafio, ele foi sempre tentando demolir meus argumentos. Ele não foi capaz de aceitar a minha visão, meu vichar, a minha filosofia. Eu perdi meu tempo valioso com ele. Goswami Maharaj já me deu dor para você. Toda a dinastia dele vai ser pulverizada, como no caso de Ramachandra Khan. Toda a dinastia é dizimada. Se você insultar um Vaishnava, tem um impacto tremendo na sua vida, que você não pode nem imaginar. Não faça bhajana. É melhor não fazer bhajana. Não tente insultar os Vaishnavas. Pelo menos não faça isso. Você não quer fazer bhajana? Não faça. Mas não tente insultar os Vaishnavas. Não faça isso. Toda a sua dinastia será dizimada por tempo indeterminado. E Goswami Maharaj então deu a volta e disse, ele saiu do quarto de Prabhupada como uma força da natureza, como uma bola de fogo. Ele foi até a casa desse. Ele sabia quem era, ele tinha encontrado com esse homem antes. Foi ele que falou, vai encontrar com Prabhupada. Então ele foi lá e bateu na porta. Quem é? Sou Goswami. Ele disse, Goswami está aqui.
E aquele homem abriu a porta. A esposa abriu e ele começou a soltar fogo. Até mesmo aquele funcionário ficou impressionado com o inglês dele. Você vai destruir a sua vida, ele disse. Você vai destruir a sua vida. Você não sabe quem ele é. Você não sabe quem ele é. Ele é um companheiro eterno do Senhor Supremo. Se você quer a sua bênção, vá lá imediatamente. Venha comigo imediatamente. Em um dia você vai sentir a reação do que você fez, das ofensas que você fez. E esse funcionário foi, esse tolo, e Goswami Maharaj falou, preste reverências para ele. Eu escrevi num papel o que não é possível para o mestre, o cachorro tem que fazer. Eu escrevi isso várias vezes. Um cachorro como eu, se o meu mestre não fizer, eu vou fazer. Não é um seva apropriado para ele, mas o cachorro que eu sou é capaz de fazer esse seva, então. Então Goswami Maharaj, da mesma maneira, começou a falar. E depois disso, esse homem foi forçado a pedir perdão aos pés de lótus de Prabhupada. Ele sentou ali por algum tempo e a conversa foi refeita. E Goswami Maharaj falou diante de Prabhupada. Prabhupada deu permissão e Goswami Maharaj explicou e esclareceu todos os pontos. Ele foi forçado a se satisfazer com as respostas. Essa é a razão pela qual Bhaktivinoda Thakur quis identificar a si mesmo. Tomito Thakur, Tomara Kukur. Você é a minha deidade e eu sou o seu cachorro. Qual é o sentimento no coração de Bhaktivinoda Thakur? Agora a gente pode realizar. Oh meu Deus, se alguém fizer um drama para interpretar isso, isso é diferente. Mas quando alguém sente eu sou o cachorro do Guru dos Vaishnavas, esse sentimento pode liquefazer meu coração. Então, nessa época, esse homem foi forçado a ficar com Prabhupada mais do que 1 hora. Ele foi forçado a... Ele fez uma doação imensa. Com o coração. O coração deu permissão para ele agora. Ele pegou grande quantidade de dinheiro para Prabhupada e fez uma doação para Gaudiya Mata. Essa foi a magia da misericórdia de Prabhupada. Se você desfruta de Guru Kripa, o mundo inteiro enxerga essa magia. Mesmo que você seja uma Mataji. Quanto poder vem. Não desacredite. Deixe que o poder venha. O mundo inteiro. Essa Mataji disse, esse é o poder do Guru dos Vaishnavas. Então nós estamos expressando o falso ego. Ah, ela é uma Mataji, eu sou um homem, ela é mulher. Que tolo, quem é homem, quem é mulher? Então, qualquer quantidade de Puspanjali aos pés de lótus não é suficiente. Então, o que fazer? Eu peço perdão aos pés de lótus de Srila Goswami Maharaj, que ele me abençoe, que ele permita que eu faça Hari Bhajana. E como você, se eu puder fazer algo, se eu puder libertar alguma alma condicionada, alguma diva, e fazer meu bhajana, essa é a minha oração. Eu não quero dinheiro, eu não quero posição. Então, dessa maneira, eu não pude explicar o verso com o qual nós começamos, mas em Gora Purnima virá e eu vou explicar este verso. Então, agora, gostaria de repetir no tempo de Gora Purnima. Vidhim mahendadishya kitayate visham purna sukhayate yat karuna kataksha vaivavatam tam gauramevastumuhu vanchakalpurusha Chakalpatarubhasha kripasinibhyo vacha titanam pavanibhyo vaishnavibhyo namo namaha.